Muito bem, pessoal, chegando com mais um corte do Palmeiras aqui para vocês com um jogo aberto, trazendo todos os detalhes aí da vitória do Verdão, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então separei dois trechos bem legais aqui para vocês, um do jogo aberto e um da ESPN Brasil, falando tudo sobre o Palmeiras aí, que está vivíssimo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tá difícil, hein, de não conversar com o líder do campeonato. O Palmeiras poupou bastante gente, se poupou, resolveu dar uma folga pro desgaste da Libertadores e mesmo assim, lá em Caxias do Sul, bateu o Juventude por 2-0 e comemora a liderança mais uma rodada. Com várias mudanças no time, o Verdão abriu o placar em jogada pela direita. Cruzamento de Kelvin, chute prensado de Rafael Veiga e a bola se apresentou para Bruno Rodrigues marcar pela segunda vez no campeonato. A segunda contra o Juventude. Palmeiras 1-0. O time da casa tentou responder em falta cobrada pelo experiente Nenê. No segundo tempo, com mais espaço, Palmeiras criou oportunidades. Felipe Anderson tentou e no rebote, Facundo não conseguiu completar para o gol. Na tentativa de Aníbal Moreno, defesa do goleiro Jandrei. O segundo gol palmeirense surgiu de um grande lançamento de Kelvin. Felipe Anderson dominou, carregou a bola e acertou um belo chute no ângulo de Jandrei. Golaço para ampliar o marcador. Depois do resultado consolidado, começou o show de Carlos Miguel. O goleiro do Palmeiras defendeu uma, duas, três. Não perca a conta, porque ainda vem a quarta e a quinta no mesmo lance. Com o ataque funcionando e o paredão fechando o gol, placar final, Palmeiras 2, Juventude 0. Por conta do cansaço físico e mental da classificação épica final da Libertadores, o Palmeiras poupou grande parte dos seus titulares. Mesmo assim, venceu o Juventude e conseguiu retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. É a vitória de uma equipa consistente, é a vitória de uma equipa de maturidade emocional, é uma vitória do todos somos um, é uma vitória do caráter, é uma vitória do orgulho, é uma vitória da responsabilidade. E isso que nós vamos procurar fazer, dar sempre o nosso melhor em todos os jogos, para procurar juntar, somar 3 pontos em cada jogo e lutar por esta competição até ao fim. E você jogar contra um adversário desse nível e conseguir neutralizar esses pontos e incomodar da maneira que nós incomodamos. Não lembro de grandes defesas do Jandrei, mas lembro de 3 ou 4 do Carlos Miguel, que nós poderíamos ali ter feito o gol e ter buscado o empate, enfim. Enquanto a tão esperada final da Libertadores não chega, Palmeiras e Flamengo vão disputando ponto a ponto a hegemonia do futebol brasileiro. Se eu não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a atrocidar-me como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Edu Dracena, infelicidade, tristeza, isso não existe na sua vida. O Palmeiras conseguiu uma vitória épica na quinta-feira pela Libertadores, uma goleada expressiva, eliminou a LDU, que era dada pela maioria como finalista da Libertadores. E aí, cansado, não é? Tendo que ir até Caxias do Sul, final do país, um lugar que é bem longe, distante. Ganha o jogo 2-0, sem fazer esforço. Golaço do Felipe Anderson. Palmeiras é isso, é um time que usa o seu elenco e bem. Usa muito bem e ele agiu certo, Renato, na minha concepção, porque depois da quinta-feira, não só o desgaste físico, mas o emocional também foi muito grande. E você jogar um jogo contra o Juventude em Caxias, de quinta para domingo, a recuperação é muito pouca. Então colocou um time alternativo e esse time correspondeu. O time foi eficiente, aproveitou as chances que teve. É claro que alguns destaques, né? O Felipe Anderson fez aquele golaço, o Bruno Rodrigues também está fazendo muito gol. E o Carlos Miguel, que fez uma grande partida, está precisando disso, até mesmo para pegar mais confiança. E um time que jogou o jogo, Renata. Não foi uma exibição
ou glamourosa, como foi na quinta-feira, mas competiu. A característica do Palmeiras é essa. Jogadores que entram procurando fazer o seu melhor e aproveitou as oportunidades e foi efetivo no que foi preciso. Cicinho, já tinha no banco todo mundo, se desse errado a estratégia, o plano, era só simplesmente lançar mão de alguns titulares. Além disso, no jogo atrasado, já tinha batido por 4-1 no Allianz Parque o Juventude. Então é uma equipe que sabe o que faz, que tem essa vantagem da liderança, sabe que o Flamengo está ali colado, também batalhando, mas o Palmeiras erra muito pouco na Série A. Por isso que é difícil dar errado, Renata, porque os jogadores que entram, eles não entram pressionados, mas eles entram sabedores da responsabilidade que tem de manter o bom rendimento dos, entre aspas, titulares, porque hoje se você pega a equipe do Abel, é até difícil a gente adivinhar que equipe que ele vai colocar em campo, porque cada vez tem uma surpresa exatamente pelo alto rendimento do elenco, né? Nós não estamos falando de 11 jogadores, mas estamos falando aí de 15, 16 jogadores que está em alto nível e que pode tranquilamente entrar e dar conta do recado. E foi isso que o Palmeiras fez. Soube sofrer, tem um grande goleiro, tem grandes goleiros, né? Tem até o Lomba que, se houver oportunidade, vai entrar, vai dar conta do recado, porque todos sabem da característica que o Abel pede, daquilo que ele coloca em campo. Então o Palmeiras sempre vai ser essa equipe forte, independente de quem joga. Ronaldão, o Edu falou sobre isso, Cicinho também, Carlos Miguel, um dos responsáveis por esse resultado. Que o Juventude até criou algumas oportunidades e o goleirão estava preparado. Demonstrou que, além de ser um grande goleiro, isso é verdade, ele estava um tempo sem jogar também. Então você vai pegando, né, o jeito novamente, porque treinar é uma coisa, jogar é outra. E é um goleiro disparado aí na envergadura, 2,4 metros, um cara com explosão rápido. O Marcão até colocou um apelido nele, depois eu vou colocar lá no Instagram, um apelido que o Marcão colocou nele. Então é um negócio assim que chama atenção. E é um goleiro que também pode pensar em seleção brasileira. Olha o que eu estou falando aqui, hein? É um goleiro porque quando ele estava no Corinthians também, ele fez grandes defesas. É um goleiraço. Aí ficou tempo sem jogar, voltou, tá pegando uma sequência, fazendo defesas. É um cara que dificilmente toma gol fácil aí. Esses goleirinhos que tem bracinho curto, ele não tem, não. Que isso, negão? Não me entrega, bebida. A inveja mata, né, Brasil? Porque eu fico pensando, imagina um comentarista de goleiro que fala mal de um goleiro sistematicamente. O goleiro tá sempre como o melhor do país. Eu elogiei! O negão que tá falando, negão, você nunca jogou no gol, velho. Para com isso aí. Ai. É que você tem que convencer o técnico os técnicos da seleção brasileira. Confraria, né? Seguinte. Andrei, e claro, a gente chama a Jalile para repercutir pra gente neste Sport Center especial de 25 anos, esta vitória do Palmeiras e a liderança do campeonato mantida. Jalile, bom dia. É isso, Bruno. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Bom dia para você, bom dia para os amigos e também para o fã de esporte. Então, ontem o Palmeiras foi lá em Caxias do Sul, venceu o Juventude por 2-0, jogando com o time praticamente todo reserva, né? Claro, depois da virada histórica na Libertadores, o Abel poupou alguns titulares, mas mesmo jogando com o time alternativo, o Palmeiras então voltou a vencer após 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. A gente está aqui na academia de futebol, mas hoje o Palmeiras não treina, o time recebeu folga, né? Depois dessa viagem lá para o Sul, e se reapresenta amanhã de manhã aqui na academia. Como vocês falaram, né, o Bruno Rodrigues voltando a marcou o primeiro gol do Palmeiras no primeiro tempo, e no segundo tempo o Felipe Anderson então marcou um golaço para sacramentar essa vitória do Palmeiras em Caxias do Sul. Mas a gente não pode deixar de falar da grande atuação do Carlos Miguel, como o Jailson falou, especialmente ali no segundo tempo, depois que o Palmeiras amplia o placar. O Juventude começou a pressionar muito ali, especialmente nos minutos finais, e eu contei 3 ou 4 grandes defesas do Carlos Miguel, cada vez mais adaptado ao Palmeiras, na ausência do Everton, para muitos a melhor atuação dele com a camisa do Palmeiras. Então, com esse resultado, o Palmeiras reassumiu a liderança, que havia sido tomada pelo Flamengo no sábado, que venceu o Sport, mas agora o Palmeiras reassumiu a liderança, é o líder com 65 pontos, tem 1 ponto a mais que o Flamengo e 5 pontos a mais que o Cruzeiro, que está na 3ª colocação. O próximo jogo do Palmeiras já é nesta quinta-feira, o clássico contra o Santos no Allianz Parque. Mas aí, Bruno, até a final da Libertadores, no dia 29 de novembro, o Palmeiras tem 5 compromissos no Campeonato Brasileiro. O jogo desta quinta-feira contra o Santos, depois encara o Mirassol fora de casa, depois um outro clássico contra o Santos, desta vez na Vila Belmiro, jogo atrasado, válido pela 13ª rodada, depois encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e o último jogo, então, antes da decisão contra o Flamengo na Libertadores, é contra o Fluminense no Allianz Parque. Então o Palmeiras segue vivo no Campeonato Brasileiro, claro, quer muito o tetracampeonato inédito no futebol brasileiro na Libertadores, mas é o líder do Campeonato Brasileiro
Brasileiro também está nessa disputa com o Flamengo aqui no território nacional, no Campeonato Brasileiro. Bruno. Perfeito, Jalile. Até falando nisso, né, essa disputa que acontece na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, a gente aproveita e chama o Rodrigo Jufo, que está do lado rubro-negro dessa história, o lado rubro-negro dessa disputa. E hoje tem treino aberto para o Flamengo. O Jufo, claro, já está por lá para trazer as informações para a gente. Então é isso aí, né, galera? Então o Palmeiras conseguiu uma vitória gigante com o time reserva, né, entre aspas, né, porque um time reserva muito forte aí conseguiu uma vitória importante fora de casa, né, o Palmeiras que tinha perdido a liderança para o Flamengo, né, mas ainda tinha um jogo a menos, ganhou e agora recuperou a liderança, tá com um ponto de diferença aí do Flamengo e também enfrenta o Flamengo na final da Libertadores, né, então se o Palmeiras não tivesse ganhado a LDU, né, eu acredito que poderia considerar aí que o Flamengo seria o campeão da Libertadores, né? Bem melhor com o LDU, né? Não acredito que o Flamengo iria talvez vacilar lá na altitude, né? Mas o Palmeiras mostrou que é um time muito forte, tem um coletivo muito forte. Nesse caso aí, o Palmeiras tem um coletivo melhor do que o do Flamengo e ainda tem o Abel Ferreira, né? Porque é uma vantagem ter o Abel Ferreira no time, que ele consegue ali rodar todos os jogadores e manter o alto nível. Realmente é muito impressionante. Abel é um técnico diferenciado, galera. Então vou ficando por aqui, tamo junto. Meio de semana tem Palmeiras e Santos, né, que eu esqueci de falar, né, um jogo importante aí pelo Campeonato Brasileiro, né. O Palmeiras ainda vai ter 6 partidas antes da disputa da final da Libertadores, galera. Vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui.